Connosco no 360 está o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira. Boa noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Há pouco ouvíamos Olaf Scholz, o chanceler alemão, a dizer: raramente estivemos tão unidos como estamos hoje. Concorda? É verdade que sim. Eu creio que vamos comemorar este Dia da Europa num momento de grandes desafios, mas também num momento em que os cidadãos compreendem, porventura, melhor agora do que noutros momentos, que estamos melhor dentro da Europa do que fora dela. E a Europa conseguiu responder de forma coordenada e unida à crise da pandemia, conseguiu pôr de pé um programa de recuperação financeira inédito para responder à crise económica e social causada também pela pandemia e agora, neste momento da guerra da Ucrânia, a Europa tem construído compromissos e soluções para uma resposta firme, por um lado, contra a agressão da Rússia à Ucrânia, com as sanções inéditas e poderosas que temos visto, mas também com a ação de apoio à Ucrânia na resposta militar à invasão e ainda no apoio aos refugiados. É claro que na construção dos pacotes de sanções há sempre uma discussão. Neste momento está uma discussão ainda em aberto sobre o 6º pacote de sanções e, em particular, a componente do petróleo, das importações de petróleo da Rússia nesse pacote de sanções, mas eu acredito que nos primeiros pacotes a unanimidade foi mais fácil, digamos assim. Bom, não sei se foi mais fácil. É evidente que houve também discussões para os anteriores pacotes de sanções. Houve quem achasse que as sanções no capítulo da energia já deviam ter avançado, mas as circunstâncias de alguns países, a sua dependência energética da Rússia não permitia uma solução imediata nesse sentido. Mas agora a Comissão Europeia está a avançar com uma proposta que tem o apoio de uma grande parte dos países europeus. Mas há resistência, por exemplo, da Hungria. Da Hungria, da Eslováquia, da República Checa ou da Chequia, e talvez da Bulgária também. Mas a maior parte dos países europeus estão unidos em torno dessa proposta e, portanto, eu creio que se encontrará uma solução para que também o embargo às importações de petróleo da Rússia venha a acontecer, e isso seria muito importante, naturalmente. Muitas vezes era colocada a questão aos portugueses e a outros povos, mas falemos dos portugueses, da identificação europeia. O senhor acha que hoje já é possível, que os portugueses já se identificam com essa cultura europeia e que problemas como a pandemia e agora, infelizmente, esta guerra ajudaram a essa identificação? Eu acho que nesse capítulo a situação portuguesa é bastante mais favorável do que a de outros países europeus. No Eurobarómetro, que é, enfim, a estatística europeia que indaga sobre o sentimento dos europeus a propósito de várias questões, a posição dos portugueses é tradicionalmente mais favorável à integração europeia, a avaliação é mais positiva sobre a integração europeia do que acontece noutros países europeus. E acho que as circunstâncias da crise mostram também que estamos melhor, como digo, dentro da Europa do que alguma vez estaríamos fora. A ideia de que nós poderíamos isoladamente responder a estes enormes desafios é uma ideia totalmente ilusória. A ideia de que regressando às fronteiras nacionais poderíamos resolver algum problema. Não, pelo contrário, nós precisamos de cooperação no domínio da defesa, precisamos de cooperação no domínio da energia e, aliás, isso que os cidadãos nos pediram na Conferência para o Futuro da Europa, que, aliás, se encerra amanhã justamente em Estrasburgo. É o dia da Europa amanhã. Depois de 2 anos tão exigentes, quais é que são as maiores conquistas dos 27 nos últimos tempos? Bem, eu acho que a maior conquista dos 27 é terem conseguido estar à altura das expectativas dos cidadãos quando confrontados com estas crises enormes. O que seria da Europa se nós não tivéssemos tido a aquisição em conjunto das vacinas e cada país tivesse procurado participar numa corrida às vacinas, naturalmente que elas não teriam chegado a todos os países. O que seria se estivéssemos confrontados com uma recessão com a dimensão
que esta pandemia veio causar, com paralisação total de vários setores da atividade económica, e não tivéssemos o músculo financeiro de um pacote aprovado com mutualização da dívida, coisa que nunca tinha acontecido na Europa, para responder a esses desafios. Portanto, acho que, e mesmo no capítulo da defesa, acho que há um dado que é inescapável. A Rússia ressurgiu como uma ameaça, e inclusive com uma ameaça nuclear. E isso é um facto incontornável desta crise. Isso implica valorizar a nossa parceria na NATO, mas valorizar também a nossa parceria na União Europeia e dotar a União Europeia de mais meios, pelo menos de coordenação das políticas de defesa e do investimento em defesa, porque isso faz parte da estratégia de segurança e, mais uma vez, não seria coisa que pudéssemos conseguir cada um para o seu lado. Falou da ameaça russa e falou também de mais meios. Hoje o presidente ucraniano voltou a pedir esses meios, e tecnológicos, meios militares. É ou não perigoso que os países do Ocidente continuem a financiar e a armar militarmente a Ucrânia? Eu creio que não se trata de um perigo, mas de um dever político e moral de solidariedade com a Ucrânia. É claro que o temos feito, e penso que com prudência, para evitar o envolvimento da NATO neste conflito militar. Mas isso realmente não tem impedido um poderoso apoio, não apenas financeiro, mas propriamente militar, sem o qual esta resistência da Ucrânia, apesar de todo o seu heroísmo, não seria naturalmente possível. E é evidente que isso tem que ser feito, como digo, através dos canais apropriados para que não exista o envolvimento NATO, porque a existir um envolvimento direto da NATO, nós estaríamos confrontados com uma situação de uma terceira guerra mundial, que teria a natureza de uma guerra nuclear, que é uma coisa que seria naturalmente devastadora para a humanidade e que ninguém quer. Pedro Silva Pereira, agradeço a sua presença no 360. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.